Marcos capítulo de número 14. Gente, eu estou sentindo tanta presença de Deus, tanta glória de Deus, aleluia. Marcos capítulo de número 14, o verso é de número 32, que diz assim: e chegando a um lugar que era chamado Getsêmani, disse a seus discípulos: ficai aqui até que eu ore. E tomando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a se entristecer e a se angustiar. E lhes disse: minha alma está angustiada até a morte. Esperai-me aqui e estejais alerta. Depois, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível. Aparta de mim este cálice, mas não se faça a minha própria vontade, mas a tua. Aproximando-se logo, os encontrou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Estejais alerta e orai para que não entreis em tentação. O espírito quer e está pronto, mas a carne é fraca. Olha para esse crente que está do teu lado e diga: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai, nós te damos graça nessa noite pela tua palavra. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renovou sobre nós mais uma noite e mais uma manhã. Mais um dia nós estamos de pé porque o Senhor é bom. Espírito Santo, eu estou totalmente na tua dependência. A igreja é tua, a noiva é tua, o povo é teu. Eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações, a quem está aqui de corpo presente conosco agora e quem está em unidade no corpo pelo Espírito, através do campus virtual agora. Senhor, onde quer que a minha voz esteja chegando agora nesse momento, seja na noite de hoje ou seja depois por essa ministração gravada, nós oramos para que haja transformação pelo poder da tua palavra. Senhor, eu oro que pelo poder da tua palavra cadeias se quebrem. Eu oro para que pelo poder da sua palavra grilhões se despedaçam. Eu oro para que o poder da tua palavra faça o cativo ser liberto e o enfermo curado, aquele que está caído seja levantado pelo poder da tua palavra. Nós oramos, Senhor, para que o teu poder se manifeste na Catedral da Paz nessa noite, de tal forma que a gente saia daqui extasiado por tudo que o Senhor fez. Não queremos sair pela metade, mas queremos sair transbordando pelo poder do teu Espírito. Então passeia aqui no meio da Catedral da Paz nessa noite, Senhor. Passeia com a tua glória, passeia com o teu mover, passeia com a tua presença, porque nós queremos sair daqui transtornados pelo poder do teu Santo Espírito. Marca-nos, Senhor, nesta noite, para que a gente nunca se esqueça de quem nós somos em ti. Se você concorda com esta oração, diga glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto conhecido por muitos de nós, aonde vai falar a respeito de um momento muito crucial na vida de Jesus. Quando nós olhamos para o ministério de Cristo, nós vamos perceber que o ministério de Cristo é um ministério abundante. É um ministério marcado por aquilo que o seu Pai determinou antes mesmo que ele viesse por meio da boca dos profetas. Uma das profecias que mais me marcam sobre o ministério de Cristo é a profecia que Isaías vai profetizar em Isaías 66, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, a pôr em liberdade os presos, a proclamar um ano aceitável do Senhor, a colocar vestes de alegria em vez de cinza, no lugar de cinza. Você vê que o ministério de Cristo veio com um propósito de restabelecer, fazer reconexão do homem a Deus, que outrora foi totalmente perdido pelo pecado, foi totalmente separado pelo pecado. Adão, como o primeiro homem, fez separação de toda a sua espécie e de toda a sua descendência por conta da sua queda, por conta da sua desobediência. Mas Cristo veio fazer a reconciliação daquilo que outrora Adão nos desconectou. Dentro de um ministério abundante, Jesus vai cumprir todas as etapas necessárias para cumprir aquilo que o Pai determinou.
coisa linda aos meus olhos é quando Jesus vira muitas vezes e diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é a comida e a bebida do meu Pai. Jesus está dizendo: eu não vivo para mim, mas eu vivo para o meu Pai. Porque uma vez que eu vivo para o meu Pai, eu tenho abundância no meu viver. É muito extraordinário isso, porque Jesus está dizendo: eu não sou autodependente, pelo contrário, eu sou dependente do meu Pai e tem alguém sobre mim. Jesus nasce, se desenvolve, cresce, amadurece. Durante 30 anos ele é apenas o carpinteiro, filho de José e filho de Maria. Mas no mundo espiritual já tem uma notícia, já tem algo sendo gritado sobre Cristo. Este não é o filho de Maria, é o filho de José. Este é o filho de Deus, o Salvador do mundo. Quando Jesus cumpre a maioridade, agora começa o seu ministério. Esse ministério que é marcado por sinais, prodígios e maravilhas. Este ministério que Jesus, eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui, eu gostaria de reafirmar. Jesus não veio para fazer milagres. Jesus veio para anunciar o reino de seu Pai. Mas é impossível anunciar o reino de seu Pai e este reino não colocar na normalidade tudo aquilo que está fora da normalidade. Jesus não veio fazer o paralítico andar. Jesus veio anunciar o reino aonde não tem paralisia. Então todas as vezes que Jesus anuncia esse reino, o paralítico anda. Todas as vezes que Jesus anuncia esse reino, o cego enxerga. Todas as vezes que Jesus anuncia esse reino, o surdo ouve. Todas as vezes que Jesus anuncia esse reino, o leproso é curado. Todas as vezes que Jesus anuncia esse reino, tem multiplicação de pão e peixe, como foi dito aqui. Todas as vezes que Jesus anuncia esse reino, quem está morto precisa levantar. Eu vim com uma palavra para a Catedral da Paz dessa noite. O que você precisa nesse cenário é chamar o reino de Deus. Tem base bíblica? Tem. Quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Ele está dizendo: chama o reino de Deus, que tudo vai voltar para a normalidade. É reino. Tudo que nós precisamos é do reino de Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Por isso que a Bíblia vai dizer que quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, e por nada é discernido. Porque quem entende que precisa do reino de Deus não anda com a força humana, mas anda na submissão da fé que traz o reino. Porque a fé me insere no ambiente do reino de Deus. E que ambiente do reino é esse? Onde nada será feito. Pelo amor de Deus. Tudo já está pronto. No ambiente do reino de Deus nada vai ser produzido. Tudo já está pronto. No reino de Deus nada vai ser encomendado. Tudo já está pronto. Aí quando eu chamo o reino de Deus, a fé me insere nesse ambiente, aonde eu acesso tudo que já está pronto. Me ajude a pregar, vai. Pega na mão desse crente que está aí do teu lado, sacode ele e diz: já está pronto. Só clama pelo reino que você acessa. Já está pronto. Chama pelo reino que você acessa. Reino. Reino. Onde Jesus está, há uma experiência do reino de Deus. E aí não tem como. Onde alguém cheio do Espírito Santo de Deus caminha, sem querer ele vai atrair gente para a sua mesa de relacionamento. Tem gente que não é famoso, não tem um status financeiro extravagante e extraordinário, mas atrai gente.
Porque não é o que ele possui na terra, é o que ele possui nas regiões espirituais. Essência do reino de Deus manifestada pelo Espírito Santo. Quem tem a essência do Espírito tem o perfume do reino. E aonde tem o perfume do reino tem mesa estabelecida. E onde tem mesa estabelecida, as pessoas querem se assentar e se relacionar. Se prepara, meu irmão, porque quem vive o reino de Deus atrai cativo, atrai moribundo, atrai sedentos. Mas não é para permanecerem do jeito que está, é para depois que sentarem na mesa, se levantarem transformados, limpos, avivados pelo poder do reino de Deus. O reino atrai. O perfume do Espírito de quem anuncia o reino atrai. Então onde Jesus vai, Jesus está sendo conhecido. O ministério de Jesus é abundante. Eu não sei você, mas tem uma atmosfera aqui, ó. Eu estou sentindo o poder de Deus. Jesus se torna conhecido a tal ponto que foi dito aqui na palavra ofertória. Eu quero pegar um gancho da palavra que o pastor trouxe, que ele vai virar para os discípulos antes de fazer a multiplicação de pães e peixes. Ele vai dizer o seguinte: vamos para um lugar à parte para descansar. Só que o texto diz com riqueza de detalhes, pela visão do evangelista Marcos, que a multidão, vendo Jesus de longe, o reconheceu, a ele e a seus discípulos, e chegaram a pé primeiro do que Jesus de barco. Jesus quer ir descansar, mas a multidão está dizendo: estamos sentindo o cheiro do Espírito, vamos atrás. Eu sei que tem horas que a gente quer descansar, mas crente cabutija cheio do Espírito Santo, tem horas que o cansaço ficará em segundo plano, porque o primeiro lugar é anunciar o reino que o Espírito encheu. O texto diz que quando Jesus chegou e viu a multidão, teve misericórdia deles, o ensinou por 3 dias, os curando e manifestando sinais, prodígios e maravilhas. Estava cansado? Estava. Os discípulos estavam cansados? Estava. Mas depois eu não vejo o texto dizendo cansaço, porque eu posso até chegar cansado no ambiente de servir, mas quando eu começo a servir, o ato da entrega coloca o cansaço de lado e traz o vigor. Por isso que ele diz: e eles renovarão as suas forças e subirão como águias ao céu. Vou liberar a palavra aqui. Se tem cansado aqui nessa noite, Deus está dizendo: eu vou te renovar pelo poder do Espírito. Para aqueles que servem, tem que servir. Jesus é conhecido. Talvez, se fosse nos dias de hoje, o ministério de Jesus nos dias de hoje, a gente usaria palavras como lá no Rio de Janeiro a gente fala assim: a chave virou, decolou, né? Subiu. Se fosse nos dias de hoje, nós olharíamos para a vida de Jesus e falaríamos assim: rapaz, as promessas estão se cumprindo, agora ninguém segura ele. Jesus está tão conhecido por carregar o reino de Deus e o poder do Espírito Santo, que a multidão aperta e comprime Jesus. Talvez aos nossos olhos, durante esses 3 anos e meio, Jesus subiu alto a tal ponto que nunca mais pode regredir ou voltar atrás. Tamanho é a glória daquilo que Deus fez por meio do ministério de Cristo. Se olhássemos para Cristo nos dias de hoje, falaríamos: Ele é o nome do momento. Virou tudo. Só que a Bíblia diz que um dia é domingo. 3 anos e meio de ministério. Após 3 anos e meio de ministério, é domingo. Jesus vai virar para os discípulos e vai falar assim: ó, ide a uma aldeia chamada Betfagé, e lá vocês vão encontrar um jumentinho amarrado a um portão do lado de fora na rua. Soltai
e o trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, dizei: o Senhor precisa dele e logo mandará-o de volta para cá. Os discípulos vão e fazem o que Jesus disse. Trazem o jumentinho, estendem o manto sobre o jumentinho. Cumpre-se a profecia declarada anos antes pelo profeta Zacarias: o filho do homem virá montado em cima do lombo de um jumento. E a Bíblia diz, no capítulo 11, capítulos anteriores, que quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, a entrada triunfal, a multidão em alta voz está exclamando: Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Há uma proclamação a respeito dos feitos de Deus por meio de Cristo. Bendito, olha a declaração: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Até nesse momento de reconhecimento, a glória é do Pai, não é do Filho. Bendito. Quem está olhando está dizendo: uau, todos reconhecem o que há sobre ele. E há momentos e estações na nossa vida que a gente olha e diz: estou vivendo o melhor de Deus. Estou na estação primaveril. Estou vivendo dias alegres, felizes, extraordinários. Todos nós passamos por estações de primavera. Chega segunda-feira, Jesus vai fazer a última purificação do templo. Vai dizer: ó, todo mundo que está aqui, ó, não entendendo para que a casa do meu pai foi feita, todo mundo pode ir embora. Que autoridade, que poder. Terça-feira, Jesus está caminhando com os discípulos. À beira do caminho, vê uma árvore frondosa. Vai procurar figos e não encontra. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoa a figueira e no mesmo instante a figueira seca. Se nós estivéssemos do lado de Jesus, falaríamos: que extraordinário. Até as árvores obedecem ao poder da sua voz. Ficaríamos admirados em olhar o patamar que Jesus chegou. E quantas vezes na nossa vida nós nos admiramos pelos feitos que Deus fez por nós e por meio de nós. Olhamos e dizemos: estamos vivendo o melhor de Deus. Um domingo glorioso, uma segunda-feira de governo, uma terça-feira de autoridade e poder. Mas chega a quarta-feira, sem avisar, sem o telegrama, sem uma carta postal. A quarta-feira chega. Jesus vai se assentar à mesa com os discípulos e vai celebrar a última ceia, celebração da Páscoa. E é na mesa do relacionamento da Páscoa que o traidor vai se revelar. E é na mesa do relacionamento que a imaturidade de Pedro se revela. Porque as nossas estruturas de maturidade ou imaturidade e os desvios de caráter são revelados na mesa. É na intimidade. Então você não tem que ficar triste se você já se decepcionou com alguém que já se assentou à sua mesa. Você não tem que se sentir culpado dizendo: eu nunca deveria ter aberto a porta, eu nunca deveria ter dado acesso, eu nunca deveria ter confiado. Se eu soubesse. Mas essa é a função da mesa: tirar máscaras e expor a verdade do coração. Só dá para revelar quem de fato nós somos se assentarmos na mesa para partir do pão. Por isso que tem gente que foge da mesa. Por isso que tem gente que corre da comunhão. Por isso que tem gente que no dia da ceia não vem no culto. Por quê? Porque a mesa traz a responsabilidade de revelar de fato quem eu sou. Mesa. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga: se a mesa revelou quem estava sentado nela, não se entristeça,
mesa cumpriu o seu propósito. Mesa. Mas eu vou declarar isso aqui. O Espírito acabou de falar, meu Espírito, essa palavra tem direção para alguém aqui. Não é porque se revelou traidor na minha mesa que eu vou fechar a porta do acesso à mesa. Porque se tem um traidor que se revela, tem 11 que fica. O Espírito Santo de Deus está liberando uma palavra para alguém aqui. As decepções da nossa mesa não pode nos levar a fechar o acesso a ela. Tem gente que precisa se assentar na sua mesa e experimentar daquilo que Deus derramou sobre você. Vambora, meu filho, vambora, minha filha. Se tem um que traiu, tem 11 dispostos a morrer pela causa. Vamos! Mesa! Está todo mundo na mesa. Quando o traidor se revela, já é o prenúncio do que está acontecendo. Da noite para o dia, no estalar de dedos, a estação primaveril passa e a estação do inverno chega. Eu vim pregar para pessoas que estão na estação do inverno. Essa estação do inverno de Jesus tem um nome. Após a celebração da ceia, Jesus vai se levantar e vai para um lugar chamado Getsemane. Diga comigo, Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. O nome já diz. Lugar de ser prensado. Lugar de ser moído. Lugar de ser espremido. Preste bem atenção. Getsemane não é lugar de festa. Não é lugar de celebração. Não é lugar de alegria, de cântico. Getsemane é lugar que a gente é moído. É lugar que a gente é espremido. Ora, como que pode, no domingo, Jesus está vivendo um dia glorioso, e na quarta-feira a porta do Getsemane abre e diz: entra. Eu estou pregando para a gente aqui. Que num dia foi dormir, estava tudo bem, estava tudo em ordem, as coisas estavam caminhando, estava florescendo. Para muitos parecia que ia frutificar, outros já estavam comendo do fruto. Mas ao amanhecer do outro dia, a porta do Getsemane na sua vida se abriu e disse: entra. Não entra para festejar. Não entra para cantar. Entra para ser esmagado. O esmagamento do Getsemane é tão brutal para a nossa carne e para a nossa alma, que Jesus vai declarar: a minha alma está angustiada até a morte. A gente não pode romantizar o Getsemane. É brutal para a carne e para a alma. A tal forma que o texto diz: e Jesus prostrando-se em terra. Tem noção? Jesus não dobrou os joelhos para orar e nem levantou as mãos aos céus. O texto no original significa: e deitando-se ao chão. O esmagamento é tão profundo, é tão difícil, que o corpo não aguenta, a não ser estar prostrado. É por isso que eu não julgo alguém quando eu vejo no culto que
tudo que faz é conseguir chorar. Tem gente que às vezes Getsemane está tão difícil que nem de pé ele consegue ficar, mas pelo menos veio. Não estou falando de gente preguiçosa que veio bater ponto no culto. Eu estou falando de gente que o corpo está sendo esmagado no Getsemane. Queria ficar em casa trancado, mas disse: não, eu vou. Nem que seja para ficar prostrado, eu vou. Nem que seja me empurrando, eu vou. Getsemane. Mas sabe o que me chama a atenção? Eu estou pregando para gente que está no Getsemane. Você botou uma roupa bonita hoje, tomou um banho, passou um perfume, veio, mas a tua alma por dentro está deslacerada, porque o Getsemane está esmagando. A gente está passando pela estação da humilhação, pela estação da exposição, pela estação da vergonha. Tem gente que está passando pela estação da escassez, da falta, da solitude. Qual é o nome do teu Getsemane? Como o teu Getsemane se chama? Está sendo esmagado. Mas o que mais me chama a atenção, pastora Janete, é a oração que Jesus vai fazer no Getsemane. Ele vai orar. No Getsemane a gente ora, senão a gente perece. Quando ele vai orar, ele não diz assim: Pai, expulsa meu inimigo. Senhor, repreende a voz do caluniador, do difamador. Não é assim que Jesus ora. Ele não ora: Senhor, me livra da mão dos meus inimigos. Quando Jesus vai orar, ele diz: Pai, Pai meu, tudo te é possível. Se possível for, aparta de mim este. Sabe o que Jesus está dizendo? Não foi demônio que me colocou aqui. Não foi os meus inimigos que me colocou aqui. Não foi os meus adversários que me colocou aqui. Foi o meu próprio Pai que colocou a mão na maçaneta da porta do Getsemane, abriu e disse: entra. Eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo a estação Getsemane, mas Deus me trouxe para te dizer que não é o teu inimigo, é a própria mão do Pai que abriu a porta dizendo: filho, entra. Eu glorifiquei a Deus pelo louvor que o Ministério de Louvor cantou, falando sobre o tempo que nós estamos vivendo. Mas ainda tem a igreja guardada dentro da igreja. Estamos vivendo um tempo aonde existe uma pregação deturpada sobre o Evangelho de Cristo aí fora. Não é aqui dentro, que aqui é a igreja bíblica, aí fora, dizendo que crente não sofre, dizendo que crente não padece. Não é isso que a Bíblia me ensina. Crente sofre? Sofre. Existe uma grande diferença entre o sofrimento produzido pelo Espírito e o sofrimento produzido pelo inimigo. Porque o sofrimento que é produzido pelo meu inimigo é para a morte, mas o sofrimento produzido pelo Pai é para a vida. Eu estou liberando uma palavra para alguém aqui nessa noite. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu estou pregando para filhos que estão no Getsemane e está dizendo: será que meu pai me abandonou? Será que meu pai me esqueceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou em iniquidade? Não, então qual é a resposta? Me ajude a dar a resposta. Segura na mão desse crente e diz: você... Não, tá fraco, grita pra ele, diz, chorando mesmo, meu filho. Grita pra ele: você tá no Getsemane, não porque teu pai te abandonou, pelo contrário,
porque teu pai sabe quem você é, e ele quer te aperfeiçoar. O Getsemane, o sofrimento, é a escola do aperfeiçoamento de Deus. Deus está te amadurecendo. Estou liberando isso aqui para alguém. Ninguém amadurece na sombra tomando água de coco. Ninguém amadurece na zona de conforto. Ninguém amadurece sendo mimado por Deus. Ninguém amadurece recebendo tudo que quer na hora que quer. A gente amadurece na escola do sofrimento. Deus está dizendo, está crescendo, está amadurecendo. Chega, mamãe. Esther, mas eu estou frutificando. Esther, mas eu estou obedecendo. Esther, mas eu estou fazendo o que Deus quer. Por que Deus me ligou para o sofrimento? João 15. Aquele que está ligado na videira e não dá fruto, meu pai corta. Aquele que está ligado na videira e dá fruto, meu pai poda, para que dê mais fruto ainda. Está obedecendo, mas está no Getsemane. Deus está dizendo, eu estou te podando, eu estou te lapidando, para que você dê mais fruto ainda. Se você soubesse o peso do poder de Deus que eu estou sentindo aqui. Porque tem gente que está no Getsemane e o inimigo estava falando, desiste. Deus não está se agradando de você. Se você está sofrendo é porque Deus não quer você. Se você está sofrendo é porque você está fazendo tudo errado. Se você está sofrendo é porque você nunca vai ser bom. Se você está sofrendo é porque você nunca vai agradar a Deus. Mas Deus me trouxe lá para mais de 400 quilômetros de distância para declarar essa palavra para alguém. Eu cancelo na autoridade do nome de Jesus toda palavra do inimigo na tua mente, falando que você está fora do centro da vontade de Deus, porque está no sofrimento. Pelo contrário, Deus está dizendo, você está exatamente no lugar que eu queria, e eu estou te aperfeiçoando. Se possível for, aparta de mim este cálice. Sabe o que está orando nesse momento? O Espírito de Deus está passeando aqui. Tem gente que entrou aqui decidido, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou suportar nem mais um dia. Deus está falando, sou eu, aguenta firme. Porque olha o que Jesus vai orar. Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Tem hora que a gente fala mesmo, pai, eu acho que não vou aguentar não. Tem horas que a alma grita mesmo. Tem horas que a alma está tão deslacerada que está dizendo, se possível for, me tira daqui. Tem sofrimentos que a gente clama na alma dizendo, Senhor, não quero passar não. Só que a alma grita dizendo, se possível for, aparta de mim este. Por que Jesus está orando? Se possível for, aparta de mim este cálice. Porque mesmo que eu esteja no Getsemane, eu ainda tenho livre-arbítrio. Amém? O Getsemane é a escola de Deus para me preparar para o próximo nível do propósito. Só 2 ou 3 pegou isso aqui. Mas você não está entendendo. Se eu estou no Getsemane, Deus está dizendo, eu não estou vendo agora, eu estou vendo o próximo nível. Ele
Então eu não estou cancelando o próximo nível, não. Eu estou te preparando e te colocando na estatura exata para o próximo nível que você precisa alcançar. Segura a mão desse crente que eu estou sentindo o poder de Deus. Olha para ele e diz: se você está no Getsemane, o sofrimento é um prenúncio que tem um nível extraordinário na tua frente. Deus está dizendo para nós: o sofrimento está te preparando para o próximo nível. Aleluia! Só que eu ainda tenho livre-arbítrio. Se eu não quiser me submeter à vontade de Deus, eu não vou me submeter. Porque quando eu entro no Getsemane, o que está sobre a mesa de relacionamento do pai com o filho no ambiente do Getsemane não é pão, não é vinho. O que está na mesa é um cálice. E esse cálice é amargo. Diga comigo: cálice amargo. Quando o pai abre a porta do Getsemane para o filho e o filho entra, o que ele vê sobre a mesa do relacionamento não é pão, é amargo. E é um cálice. Então quando Jesus diz: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice, ele está dizendo: eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher não tomar esse cálice. Quantas pessoas passaram pela escola do sofrimento para Deus alavancar elas para o próximo propósito e foram reprovadas porque não se submeteram com o seu livre-arbítrio? Porque a escola do sofrimento é um teste do meu caráter, se eu estou apto para avançar para a próxima etapa. Não. O sofrimento, gente, não é alegria, não é abundância. É o sofrimento que revela o meu verdadeiro coração. Então a forma que eu me comporto na escola do sofrimento vai revelar o caráter de quem vai acessar o próximo nível. É por isso que tem gente que está olhando para você e está dizendo: não vai conseguir, não vai à frente, não vai dar certo, ele não vai aguentar, ela não vai aguentar. Mas por que eu permaneço? Porque eu estou pegando meu livre-arbítrio e estou submetendo à vontade do Pai. E eu estou dizendo: a alma pode estar aflita e gritar: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Mas o Espírito é mais forte. Todavia, seja feita a tua vontade. Oh, glória a Deus. A alma sofrendo, mas o Espírito está forte. Eu fico. Espírito forte fica. Enquanto eu estava sentado, eu falei: Senhor, essa é a conferência do Espírito Santo. E qual é o mover do teu Espírito para a tua igreja nessa noite? Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer com a tua igreja nessa noite? E ele gritou audivelmente no meu espírito, dizendo: Esther, eu vou habilitar o meu povo pelo meu poder para ficar, para permanecer, para resistir. Pega na mão desse crente que está ao teu lado, vai, segura ele, sacode ele e diz: hoje, nessa noite da conferência do Espírito Santo, ele está te habilitando, ele está te enchendo, ele está te edificando para você permanecer. Fica, fica, fica. Eu tô com vontade de correr aqui dentro dessa igreja. A mulher de Jó, no meio do sofrimento, vai virar para ele e vai dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó vai virar e vai dizer: mulher, o bem tu pudestes aceitar e o mal não queres tu. A voz do lado de fora está dizendo: vai. Mas o Espírito por dentro está dizendo: fica,
fica. Eu sei que você ouviu vozes nessa semana dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Desiste, olha para trás, volta atrás, não vai dar certo. Mas o Espírito está te fortalecendo nessa noite para dizer: ninguém vai desistir. Eu fico, porque todavia seja feita a tua vontade. Segura na mão desse crente aí, vai. Sacode, ele diz: alma sofrendo, mas o meu espírito está forte. E eu quero falar. Há uma nuvem do poder de Deus aqui. Eu quero falar sobre as ações do Espírito Santo no meio do sofrimento. Como que ele fortifica o meu espírito no meio do sofrimento? Primeiro, me trazendo à memória o que me dá esperança. O sofrimento, pastor, nos causa amnésia por conveniência. Quando a gente está no sofrimento, a gente esquece do que Deus falou. É ou não é? Gente, vamos ser sinceros. A gente esquece da promessa. A gente esquece da nossa identidade. A gente esquece do nosso destino. Mas quando o Espírito está forte, o Espírito diz: ela está sofrendo? Espera aí que eu vou trazer para a alma dela, por meio do Espírito, a lembrança daquilo que vai dar esperança. Aí é lá no meio do sofrimento que o Espírito comunica: lembra o que eu falei? É lá no meio do sofrimento que ele diz: lembra para onde eu vou te levar? Lembra do que eu já fiz? Lembra do que eu já realizei? Lembra que você já chegou até aqui? Lembra que você tinha tudo para dar errado, mas está aqui? Lembra que já era para você estar morto, mas ainda está vivo? Lembra que eu prometi, e se eu prometi, eu vou cumprir. Nessa noite eu sou profeta de Deus para a Catedral da Paz, e Deus está dizendo: eu estou trazendo a tua memória. Tu enche, coloca a mão sobre a tua cabeça e vai. O Espírito de Deus está me dando autoridade para dizer: seja desbloqueada agora, seja liberada agora as memórias do Espírito, daquilo que vai te dar esperança. Tudo que ele falou ao teu respeito vai acontecer. Tudo que ele apontou vai acontecer. Deus está edificando o teu espírito, trazendo a memória, trazendo a memória. A memória traz esperança, e a esperança gera força. A lembrança traz esperança, e a esperança traz força. Eu preciso liberar quem está mandando liberar essa palavra aqui. A lembrança traz esperança, e a esperança traz força. Teve gente que entrou aqui nessa noite se arrastando, empurrando, estava quase desistindo, estava fraquinho, mas olha como a esperança está te trazendo força. Você está lembrando? Não, ele falou, não, ele disse, não, ele já fez. Se já fez uma vez, pode fazer de novo. Aí você vai sair daqui nessa noite fortalecido pelo Espírito, pisando no teu cenário, dizendo: se Deus falou, vai acontecer. Eu estou fortificado pelo Espírito. Segunda ação do Espírito no meio do sofrimento. Romanos 8, 11. Perdão. 14. 8, 14. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. No meio do sofrimento ele me lembra: você é filho. Você não é escravo. Você não é bastardo. Você não é resto. Você não é o que sobrou. Você é filho. O Espírito Santo está te lembrando que você é filho. Se você é filho, você tem a herança. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O Espírito me lembra:
Por que você está dizendo isso, Esther? Porque a escravidão do pecado quis colocar um nome sobre mim. Eu não sei qual é o nome que a escravidão do pecado quis colocar sobre você, mas eu lembro muito bem o nome que ele quis colocar sobre mim. Um dia eu nunca achei que ia ter credibilidade ou ser alguém na vida, mas aí veio a paternidade de Deus, me arrancou do fundo do poço, me assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus e me deu nome, me deu dignidade, me deu credibilidade. Ser filho de Deus me dá acesso. Segura aí, vai, segura aí. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vou liberar uma palavra profética, pastor Fábio. É profética. Pega na mão desse crente e diz: mesmo, grita para ele, diz: mesmo no meio do sofrimento, Deus vai te dar portas de acessos, porque você é filho. Enquanto eu pregava, Deus me deu uma visão. Eu vi a porta se abrindo no Getsemane, e Deus dizendo: mesmo no meio do sofrimento, eu estou dando acesso. Pisa, pisa, porque quem é filho tem porta aberta. Quem é filho tem acesso aberto. Quem tem a Súria, o limite, quer mandar a Súria. Deus está dizendo: pisa, eu estou te dando acesso. Preciso encerrar. Quem é do glória está liberado. Quem é do aleluia também está liberado. Quem tem línguas estranhas para liberar, grita. Porque Deus está dizendo: ninguém vai ficar prostrado nesse sofrimento, dando acesso. Pisa, pisa pelo Espírito, vai. Se move pelo Espírito, vai. Levanta, vai. Vai a seca. Vai sair daqui renovado na força do Espírito. Deus está me dizendo: eu estou renovando forças. Eu estou renovando forças. Eu estou renovando forças. Você não vai mais andar pelo que vê, você vai andar pelo que crê. Você não vai mais andar pelo que ouve, você vai andar pelo que crê. Deus está dizendo: pela fé, vai. Pisa pela fé. Tu é filho, tu não é bastardo. Tu é filho, tu não é excluído. Tu é filho. Se é filho, tem herança. Então se move, mesmo no meio do sofrimento, se move. Que por isso falei. Então eu não declaro fracasso. Eu não declaro que eu sou bastardo. Eu não declaro que eu nasci para sofrer. O que eu declaro? Eu sou filho. Estou sofrendo, mas sou filho. Estou na escola de sofrimento, mas sou filho. E se eu sou filho, eu tenho porta. Se eu tenho porta, eu tenho acesso. Se eu tenho acesso, eu tenho herança. Pisa. Ouça, que eu já estou terminando. A glória é tua, Jesus. Toda a glória é tua, Jesus. Toda a glória é tua, Jesus. Eu te devolvo toda a glória. Eu te devolvo toda a honra. Eu te devolvo todo o louvor. Obrigada por visitar a gente nessa noite. Obrigada porque a gente pensou que ia embora do mesmo jeito, mas tu desceu aqui. Tu pisou na Catedral da Paz e está nos dando acesso. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, amigo. Dizendo que está dando novas línguas para crente aqui. Satanás pensou que tu ia morrer nesse sofrimento, ficar prostrado, mas o Espírito Santo está te renovando, dizendo: pisa, meu filho, vai. Pega na mão de quem está ao teu lado, que eu quero falar a última ação do Espírito na escola do sofrimento.
Passei, Espírito, mas a catedral está cheia do poder de Deus. Pega na mão desse crente que está do teu lado, olha para ele e diz: a boa notícia é que nenhum sofrimento é para sempre. Todo sofrimento produzido por Deus começa com data marcada para terminar. Eu estou liberando a palavra para alguém aqui que está pensando que vai morrer dentro desse sofrimento. Eu estou pregando para alguém aqui que está pensando que é ponto final, e Deus está dizendo: nada disso. Eu te levei para te aperfeiçoar. Coloca aí para mim. Terceira ação do Espírito no meio do sofrimento: ele produz uma glória. Olha mais uma vez para esse crente e diz: o sofrimento é só um cálice amargo, mas a glória depois dele é abundante. Coloca aqui, projeta para mim, Romanos capítulo de número 8, verso 18. Depois 2 Coríntios 4, versículo 17. Romanos 8, 18. Eu queria que a igreja lesse comigo. Projeta aí no 3. 1, 2, 3. Está dizendo: amados, a glória que vai ser revelada é muito maior do que o sofrimento. 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 17. Coloca aí, meu filho. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segura a mão desse crente que está aí do teu lado, fala para ele: olha, a glória que vai ser manifestada após esse sofrimento será muito mais abundante. Quantos dias Jesus sofreu? Vamos contar? O sofrimento de Jesus começou na quarta-feira, ok? Eu vou falando os dias, você vai contando comigo. Quarta-feira, Getsemane. Quinta-feira, 3 julgamentos. Quinta para sexta, flagelos. Sexta-feira, cruz do Calvário. 3. Sábado. Quantos dias Jesus sofreu? Quarta, quinta, sexta, mas chegou o domingo. Nós vamos estar entendendo. O sofrimento, não, isso aqui você precisa falar com o seu irmão. Pega na mão dele, olha no olho dele, crente, e diz: meu irmão, o sofrimento não é um rio, não é um mar, é só um cálice. Mas a glória que está por mim. Hebreus capítulo de número 5, verso de número 8. Jesus sofreu na quarta, sofreu na quinta, sofreu na sexta, sofreu no sábado, mas chegou domingo. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer, Hebreus 5:8. E embora era o filho, aprendeu a obediência pelos sofrimentos que suportou, e desta maneira, havendo sido aperfeiçoado, veio a ser a causa da vida eterna para todos que obedecem, sendo designado por Deus como sumo sacerdote, à semelhança de Melquisedeque. 4 dias de sofrimento para uma eternidade de glória. Deu
Deus me trouxe aqui para dizer para a Catedral da Paz: vai valer a pena. Fechei. Última ação do Espírito. Ele nos ressuscita da morte. Romanos capítulo 8 também vai dizer: a qual o Espírito, a quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. A ação de nos ressuscitar da morte cabe ao Santo Espírito de Deus. Eu não sei qual é a área da tua vida que está morta, mas eu sei a voz que falou ao meu espírito nessa noite. E o Espírito me disse: quem quiser e estiver disposto, eu vou liberar o Espírito que ressuscita morto. Olha para quem está ao teu lado e diz: meu irmão, essa noite é uma noite de ressurreição. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar.